Se Jesus chorou, por que você não pode chorar? O que eu quero mostrar e evidenciar na palavra do Senhor 3 momentos que Jesus chorou. O primeiro dele está lá em João 11, o menor versículo da Bíblia. João 11, versículo 35, vai dizer: Jesus chorou. Aqui, esse choro que é evidenciado, nós temos algo que fala ao meu e ao seu coração. Porque Jesus, ele teve nessa casa um ambiente de tristeza. Desde o momento que ele recebe a notícia que Lázaro teria morrido, ele espera o mensageiro partir e ali ele fica naquele ambiente por um tempo, até chegar no local onde Lázaro residia e ser evidenciado que Lázaro, aquele discípulo a qual Jesus amava, ele tinha partido. Todo aquele momento envolvendo essa história comovente trouxe Jesus algo para o meu e para o seu coração, que é evidenciado lá no livro de Eclesiastes por Salomão, falando que é melhor você estar numa casa em luto do que uma casa em festa. Jesus, ele acaba trazendo isso para nós de uma forma bem singela, que ele ali, para aqueles discípulos e para aquelas pessoas que ali estavam, que aquela morte não seria somente mais uma morte, não seria mais um episódio, não seria mais uma situação comum e evidenciada. Eles iriam testemunhar algo que até então eles não teriam testemunhado. A ressurreição. Aquele chamado de Jesus falando: Lázaro, saia e venha evidenciar isso. Mas até ele chegar a este momento, ele foi comovido por todo aquele ambiente de angústia, de dor, de tristeza, com Marta e Maria ali ao ponto de falar: Senhor, porque o Senhor chegou atrasado? Porque se o Senhor não estivesse atrasado, o meu irmão não teria partido. E muitas das vezes nós agimos assim na nossa angústia, na nossa dor, nas nossas situações do cotidiano, ao ponto de falar: o Senhor se atrasou. Se o Senhor estivesse comigo, isso não teria, essa situação não teria tomado essa proporção. Mas nós esquecemos que que o salmista fala que se o Senhor não guarda uma cidade edificada, em vão os que vigiam a sentinela. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós confiamos em quem? Em Cristo nosso Senhor. E é isso, deixar aquilo que se passou e também aproveitar a presença dele, que é o que é evidenciado aqui nesse capítulo 11, que ele fala assim: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas aí as pessoas que estavam ali falam: bem sei que na vinda todos os mortos irão ressuscitar. E muitas vezes nós agimos assim, nós saímos do passado e focamos para o futuro, esquecendo que Jesus se faz presente em nossas situações. E naquele momento ele fala para mim e para você que ele chorou por se compadecer, por entender que aquilo ali era fruto do pecado. Qual o salário do pecado? É a morte. E a morte tinha chegado a uma pessoa que ele amava, que era Lázaro. E por se compadecer de gerar toda aquela compaixão, ele olha para Lázaro e ele chora. Assim como Jesus se importa comigo e com você. Então, um outro momento que vamos ter a presença do Senhor numa certa angústia será na entrada triunfal a Jerusalém. Que ele vai entrar e vai falar: Jerusalém, Jerusalém, você é acostumado a matar profetas, como eu gostaria, como a galinha que acolhe os seus pintinhos, acolher vocês, mas vocês não entenderam o poder da minha visitação. E no último ponto ali, antes de ser preso, nós vamos evidenciar e ver um Jesus no Getsemane, fazendo uma oração, chamando Pedro e mais 2 dos seus discípulos, para que eles pudessem se assentar ali, para que enquanto ele orasse, eles o acompanhassem naquela vigília. E a Bíblia relata que a alma do Senhor, e ele disse: a minha alma está em profunda tristeza até a morte.
Fica aqui e vigiai comigo. Ao ponto de Jesus falar assim: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Passe de mim essa angústia. Passe de mim essa tristeza. Pois eu sei que eu deverei beber toda essa escória. Eu beberei. Mas antes de mim não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, que foi para isso que eu vim. E quando ele olha para os discípulos e ele vê aqueles discípulos dormindo, ele fala: poxa, vocês não podem orar nem um minuto comigo. E aí partimos para um episódio muito claro, ao ponto que Pedro, ele decepa a orelha de um daqueles que vieram prender ele. Alguns comentaristas, teólogos vão falar que foi Malcolm, o soldado. Mas ali o fato que eu quero trazer para você é algo que Jesus fala muito ao meu coração, ao ponto de falar: guarda, Pedro, essa faca. Guarda, porque é necessário que eu parta. Porque você, quando pudesse fazer algo diferente, você deveria ter orado comigo. Quando eu estava em profunda tristeza, lá no Getsemane. Agora, não precisa fazer mais nada. Já estou nesse caminho. E o meu Pai quer que eu siga esse caminho. Então guarde. Então, muitas das vezes, Jesus traz nessa mensagem para a gente muito mais do que o choro. É saber aonde chorar, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, as nossas batalhas, elas não vão ser vencidas com faca, com guerra, com punhos cerrados, e sim prostrados ao pé daquele que possa sim fazer algo importante para nós. Possa sim nos guiar a algo muito mais profundo, que é através da oração que ele nos destinou aqui, que ele nos confidenciou aqui. A oração do Pai Nosso. Algo que traz muita verdade para mim e para você. Então você pode chorar. Sim, chore. Não tenha vergonha de chorar. Chore, mas que seja um choro verdadeiro, que seja um choro de dentro para fora, que haja uma comoção, que haja verdade nesse seu choro. Porque o mundo que vivemos, e vivemos de aparência, você pode enganar, mas a Deus, ele sonda os corações, e ele conhece os corações contritos. E aqui eu espero que você tenha gostado dessa mensagem, e entendido a importância desse seu aquebrantamento, pois assim como Jesus chorou, nós podemos chorar. Eu e você podemos sim ter esse momento de choro, choro livre, ao ponto de entregar para ele, somente ele, a nossa dádiva verdadeira, que é o nosso clamor. Amém?